Sempre aperfeiçoando, eis o nosso tema para a carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos crentes filipenses, à igreja em Filipos, na Grécia. E nós vamos continuar sendo edificados por esta carta, por este livro, no Novo Testamento, Palavra de Deus. Hoje focando no capítulo 4, começando com o verso 10, e nós vamos até o verso 20. E aqui está a porção da Palavra de Deus, então, para nós nesta noite. Nós estamos nesta caminhada através desta carta e chegamos agora a este texto. Sempre aperfeiçoando, então, é o tema geral. Há um verso em Filipenses que expressa essa dinâmica, sempre aperfeiçoando de forma resumida. Sim, no capítulo 3, o verso 12. Conhecido de você que já tem estado aqui em outros domingos. Vamos dizê-lo juntos, então. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então aí, em Cristo Jesus, alcançado por Ele, agora Ele trabalha as nossas vidas, nos aperfeiçoando, então sempre aperfeiçoando. Nós vamos então no nosso foco que começa nesta noite no verso 10, mas olha o verso 1 do capítulo 4, que é um verso de virada neste livro, e veja o que ele diz aqui no verso 1 do capítulo 4, Portanto, muito já foi dito antes, em cima do que foi dito, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados, permaneçam assim firmes no Senhor, assim firmes, permaneçam, então. Aí está a palavra do apóstolo Paulo e vemos o que temos à frente aqui para nossa firmeza e nossa edificação. Vamos ler então a partir do verso 10. Palavra de Deus que ele encontra nesta noite, encontra seu coração. Deus conhece a sua peregrinação, como você aqui chega. E este é um ponto de onde você pode olhar a eternidade. E que Deus então levante os seus olhos e o abençoe neste momento quando você olha para a sua peregrinação à frente com Cristo. Receba a palavra. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício
sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Para a bênção do seu coração e o firmar da palavra no seu íntimo, vamos ler novamente a partir do verso 14 a 20, que é realmente o nosso foco nesta noite. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Arnoldo Zilotnik, já ouviu falar deste nome? Eu também não tinha nunca ouvido falar, mas aprendi recentemente que ele é presidente de uma empresa internacional chamada AirScent International, ou então, traduzindo, a fragrância aérea internacional. O que a empresa dele faz? Do senhor aqui, Arnoldo Zilotnik. Ou a empresa dele, que serve em diversos países, oferece a lojas de shopping center especialmente o aroma que a loja quer ter no seu ambiente. E você já percebeu isso, que loja de shopping tem um aroma, uma fragrância, um perfume no ar. Isto não é acidente nem qualquer perfume. Há empresas como essa e outras, e há empresas brasileiras que vivem desse trabalho, servem lojas desta forma. A fragrância é escolhida com muito critério, de acordo com a loja, de acordo com ali a freguesia. É toda uma técnica de marketing muito bem elaborada. Veja o que o senhor Arnoldo Zilotnik diz. Ele diz: o olfato é o mais fundamental de todos os 5 sentidos, porque o cérebro responde ao aroma antes dos outros 4 sentidos entrarem em ação. Luz, organização, decoração são secundários ao olfato. Bem, ele está aqui vendendo o peixe dele. E ele diz que se é importante a organização de uma loja, se é importante a decoração, vitrine, o jogo de luz, antes é crucial o olfato, porque esse é o que toca primeiro ali, o freguês quando adentra a loja. E aí está o grande negócio, a empresa dele poderosa e outras ganhando dinheiro com isso, com colocar a fragrância adequada numa loja como um dos itens de marketing para vender melhor. Será que isso se aplicaria também à igreja? Certamente nenhum de nós gostaria de adentrar uma igreja que cheira mal.
Mais especificamente, será que isso se aplicaria aos nossos cultos, aos cultos das igrejas? Será que você já notou, visitando outras igrejas, que talvez em algumas delas o culto não cheirava bem? Será que na nossa igreja você nota que os cultos não cheiram bem? E falando de cheirar bem nos cultos, mais especificamente, o ofertório, parte do nosso culto. Será que na hora do ofertório é um bom cheiro, um aroma muito agradável e atrativo? Ou não, ou cheira mal? Como anda o perfume, o aroma do nosso culto, do nosso ofertório? Eis uma grande questão, mas mais importante é não como é que está para você, mas como que o aroma do nosso culto, o aroma do nosso ofertório está para Deus. Como é que chega diante de Deus o aroma desses momentos? É interessante observar que crentes, é comum crentes terem um interesse maior por uma faceta da vida cristã, uma faceta da verdade do Evangelho. E também igrejas terem um interesse maior, uma dedicação maior, um foco maior para alguma faceta e aquilo dominar bem mais a vida da igreja, e isso também muitas vezes individualmente nos crentes. Por exemplo, alguns gostam do tema oração, importante para a vida cristã. E aquilo torna para eles o essencial, e eles só falam em oração, e querem mais oração, querem reunião de oração, querem orar com os outros, e falam como oração é importante para a igreja. E algumas igrejas também têm essa abordagem. Às vezes é uma questão doutrinária, crentes que têm um interesse, por exemplo, tremendo em relação ao Espírito Santo, falam muito do Espírito Santo, de como a ação desta pessoa da Trindade divina é importante para a nossa caminhada, etc. Outros têm um foco em missões, gostam de missões, falam muito em missões. Há igrejas que focam em missões quase que todo o seu tempo, e inclusive às vezes transformam os cultos de adoração a Deus em momentos de promoção missionária, e aí confunde promoção missionária com o cultuar a Deus. Tal é o interesse por missões. Há igrejas marcadas pela música, às vezes até pelo coral que a igreja tem. Já conheci igrejas assim. Alguns crentes têm interesse em escatologia, os fins dos tempos, como eu gosto disso, como eu penso só nisso. Quero mensagem sobre isso. Que pena que o pastor não prega escatologia, ou o pastor está pregando muito bem escatologia, esta igreja fala de escatologia. Enfim, evangelismo, alguns não é anunciar o evangelho, evangelizar, precisamos de cursos de evangelismo, treinamento de evangelismo, precisamos evangelizar mais, e o culto tem que ser evangelístico, até confundem algumas coisas de culto com evangelismo. Enfim, o interesse evangelístico, tudo isso faz parte da vida cristã, mas muitas vezes ganham esse enfoque exacerbado que desequilibra um pouco a visão holística total do que é a vida cristã, do que são as verdades da palavra de Deus. Mas é interessante que se esses temas e outros são bem populares, o mesmo não acontece quando o assunto é o ofertar o dízimo. Aí há poucos que aderem a isso. Aliás, há uma sensibilidade. Há pessoas que há crentes inclusive, que não querem que esse assunto seja tratado. Como se não existisse isso na palavra de Deus, na Bíblia. Há igrejas onde isso não pode ser dito, não pode ser abordado. Tal é a repugnância daquela igreja, a sensibilidade em relação a esse tema. Mas nós cremos em toda a palavra de Deus nesta igreja. E nós atravessamos a palavra de Deus, e agora estamos em particular atravessando o livro de Filipenses. E aqui chegamos nesse momento, desse texto que lemos, e nós não vamos fugir dele. Nós não vamos evitá-lo. Seja o que for, sensibilidades ou não sensibilidades, seja qual for a visão que se tenha, nós vamos enfrentar esse texto com a graça de Deus, e nós vamos ser confrontados por ele, porque é a palavra de Deus para nós nesta noite. E o que o texto diz aqui? O apóstolo Paulo diz no verso 18, os seus donativos, os donativos que ele recebeu dos irmãos em Filipos, os seus donativos são uma oferta de aroma suave.
A oferta de vocês é um aroma suave. Aí está a palavra de Deus, com esta afirmativa nesta noite, e que vem para abençoar a sua vida e o seu coração. A palavra de Deus lhe diz, você discípulo de Jesus Cristo aqui nesta noite, diz a você, aromatize sua oferta. Como é que a sua oferta está? Está cheirando mal ou está com um odor agradável? Aqui o termo suave. Uma fragrância atrativa é a sua oferta, ou ela tem esse odor repugnante. Como é que está o ofertório da nossa igreja, então, o nosso culto? No momento de ofertório aqui, há um cheiro mau ou um cheiro bom? O que é que chega à presença de Deus? A oferta dos irmãos filipenses, diz o apóstolo Paulo, é um aroma suave. Que o mesmo possa ser dito de mim e você e desta igreja, toda vez que nos encontrarmos em nome do Senhor, como corpo de Cristo, para cultuá-lo e especificamente para ofertar. Meu irmão, minha irmã, igreja de Jesus Cristo aqui, aromatize a sua oferta. Você está aromatizando? Ah, como é importante isso. Como aromatizar a minha oferta? Como é que eu faço isso? Apresente um sacrifício. Essa é a forma de aromatizar a sua oferta. Diz aqui o apóstolo Paulo, os donativos de vocês são o quê? Um aroma suave, sim, mas ele diz mais, eles são o quê? Um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Um aroma agradável nesse sacrifício. Sacrifício agradável e aceitável a Deus. Então aí está a palavra sacrifício. Uma palavra que muitos de nós prefere evitar em todos os sentidos da vida. Sacrifício não é algo que as pessoas querem abraçar muito. Nós vivemos até num tempo onde está se formando uma geração que não está sendo ensinado a eles a disciplina do sacrifício na vida. E aliás está sendo dito por aí até que tudo deve ser dado para eles pelo governo, por exemplo. Essas ideias estão no ar. Não é um tempo onde sacrifício é aplaudido ou entendido como parte da vida. Mas aqui está sacrifício como parte da vida cristã. Sacrifício. Sacrifício em relação à oferta dos irmãos de Filipos. Se a oferta deles era um aroma suave, é porque eles apresentavam um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Como é que você está nesta questão, meu irmão? Como é que está a nossa igreja em relação ao sacrifício? Conta uma história de um pastor numa cidade pequena, foi visitar um sitiante, proprietário de uma propriedade pequena, tocava a vida, se sustentava num pequeno pedaço de terra, mas que era suficiente para plantar e alguma criaçãozinha ali pequena. E o pastor foi visitá-lo e na conversa diz a história que o pastor disse a ele, meu irmão, era um crente em Cristo Jesus, o sitiante, membro da igreja dele, o pastor disse, meu irmão, se você tivesse 60 ovelhas, e 60 ovelhas era algo que extrapolava qualquer ideia dele em termos de posse. Ele estava muito longe de algo parecido com isso. 60 ovelhas, meu irmão, se tivesse 60, você ofertaria para o Senhor 20? O sitiante pensou, 60 ovelhas? Isso aí está longe até da minha visão, perspectiva. Mas já imaginou, se eu tivesse 60? Claro, pastor, o que seria 20? Eu ofertaria 20 para a igreja. E o pastor disse, meu irmão, e se você tivesse 100 cavalos? 100 cavalos de raça, você ofertaria para o Senhor 50? 100 cavalos? O meu universo, pensou o sitiante, não consegue nem incluir isso, mas se eu tivesse 100 cavalos de raça, claro que eu daria 50 para o Senhor. E 100 eu tiraria 50. O pastor insistiu na questão e disse, meu irmão, e se você tivesse 2 porcos, você daria 1 para o Senhor? O sitiante pulou para trás e disse, para com isso, pastor, você sabe que eu só tenho 2 porcos. Quando chega no sacrifício, nós pulamos para trás. Mas não os irmãos de Filipos.
eles ofereceram um sacrifício a Deus. De onde vem esse negócio de sacrifício que o apóstolo Paulo traz para comentar a ação do donativo deles? Bem, o apóstolo Paulo tem em mente o Velho Testamento. O apóstolo Paulo formado no rabinato. E ele então conhece as Escrituras, sabemos a história dele. E ele vai buscar no Velho Testamento a questão do sacrifício. Sacrifício era parte integrante do culto no templo em Jerusalém. O Velho Testamento ensina isto. O livro de Levíticos, no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, é todo sobre a ação dos sacerdotes. E os primeiros 7 capítulos é sobre as ofertas entregues no templo, como poderia se ofertar. E lá fala da oferta de um animal que seria sacrificado ali em culto. E diz lá em Levíticos que o animal que alguém traria para sacrificar deveria ser um macho sem defeito. Não é qualquer animal. Deveria trazer um animal, então, de valor. Não aquele animal que está todo doente ou nasceu defeituoso, não aquele animal que já está no fim da vida, está velho, não, um macho sem defeito. Mas fala também sobre a oferta de cereais. E diz lá em Levíticos que a oferta de cereais deveria ser da melhor farinha. A melhor farinha, não a farinha que sobrou de segunda classe. Conversei com um homem, um vendedor de farinhas para pizzaria. Ele me explicou que há muitas categorias de farinha. E um dia no supermercado, eu fui enviado para fazer algumas compras e vi lá, na seção de farinhas, que não existe só um tipo de farinha. E havia ali, inclusive, a farinha italiana, que era mais cara. Enfim, era a melhor farinha que era para se levar na oferta lá. E as ofertas tinham pelo menos duas funções principais. Uma era vicária, que era no caso dos animais especificamente. O animal imolado. O que é que aquilo significava? Significava que o cultuador, o que oferecia o holocausto ali, então o sacrifício, o cultuador entendia que ele não podia redimir sua própria culpa, isso alguém teria que fazer por ele. E aquele animal então era o símbolo desse alguém que haveria de vir, Jesus Cristo, que então seria sacrificado na cruz. Aquele ato da sacrifício animal, a Deus tinha essa função vicária, substitutiva. O animal morreu em meu lugar, porque mesmo que eu desse a minha vida, não seria possível cobrir meus pecados. Essa era uma função. E havia também a oferta de gratidão, especialmente esta de ofertar os cereais, tinha a ver com gratidão. Aí não era vicário, não era para perdão dos pecados. Gratidão a Deus que me perdoa, que me recebe, que sou parte do povo dele, e ele cuida de nós, cuida de mim. Então minha oferta de gratidão, daquilo que ele tem provido para mim. 2 formas de se oferecer o sacrifício então ali. O sacrifício dos animais, isso já cessou, porque Cristo então veio e cumpriu. O livro de Hebreus diz que aqueles animais lá e o templo eram tudo sombras daquilo que seria a realidade em Cristo. De uma vez por todas, Cristo então na sua morte resolveu essa questão. Ele é a realidade do sacrifício e nós então não sacrificamos mais desta forma. E a de gratidão nós fazemos por aquilo que Deus tem feito por nós sempre. Muito bem, aí está o apóstolo Paulo falando em sacrifício, com este pano de fundo, pensando nisto. Mas um problema lá no Velho Testamento foi o quê? Que começaram a entender que o sacrifício feito de forma mecânica era o suficiente. Então que o ato do animal em si morreu tudo bem. E aí então o Velho Testamento ensina ali do povo de Israel, precisa trabalhar essa questão que o ato de obediência, da expressão no sacrifício, só tinha valor se isso representava uma atitude de coração, uma contrição no coração. E aí temos, por exemplo, nos Salmos, os salmistas trabalhando essa questão. No Salmo 50,
por exemplo, diz ali o Salmo, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. E o Salmo diz, não venham trazendo seus animais, senão a gratidão. O Salmo 51, um salmo penitente, que nós conhecemos, eu creio, muito bem, penitência sentida ali. Há um momento no Salmo 51, quando o rei Davi, o autor, diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não irá desprezar um coração quebrantado e contrito. Esse é o verdadeiro sacrifício. E então precisou-se entender que a questão primeiro é uma questão do coração diante de Deus. Mas vem Jesus Cristo. E como é que fica essa questão do sacrifício agora? O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1, aqui nas Escrituras Sagradas, o quê? Ofereçam seus corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentem os vossos corpos, literalmente diz o texto. Algumas versões diz, ofereçam-se, e não fala em corpos, mas há corpos no original. A palavra soma, de onde vem a nossa palavra, por exemplo, somatização, quando nossos pensamentos e emoções atingem o físico. Mas Paulo não está pensando de forma grega. Os gregos tinham um dualismo, ao espírito, ao corpo. Não, na criação, então nós somos um só. E quando ele fala em soma, então está falando do nosso ser como um todo. Por isso que até algumas versões dizem vidas, sacrifiquem suas vidas, e outras nem falam nada de sacrifiquem, ou melhor, que vocês ofereçam-se. E aí está, oferecer o que a nós mesmos, em sacrifício vivo. Nós não vamos ser imolados num altar, mas agora em resposta ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, nós pela fé morremos com Ele, para vivermos com Ele, por Ele. Por isso é um culto racional. Aí está então toda a questão da nossa vida em Cristo como um sacrifício. E isso há de se manifestar em facetas da nossa vida. Uma delas é a faceta econômica, financeira. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que os donativos de vocês são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Como parte da minha vida toda sacrificada ao Senhor, porque com Cristo eu morri e agora vivo para Ele, em vida, eu ofereço o meu sacrifício então como vida a serviço dele, inclusive nas minhas finanças. Por isso que a oferta deles poderia ser um sacrifício. Meu irmão, para aromatizar a sua oferta, você precisa então oferecer o melhor ao Senhor, o melhor de você, inclusive no seu ofertar, então, aromatize a sua oferta. Como é que ela está? Como é que está nosso ofertório aqui? Está cheirando bem ou está cheirando mal? É um sacrifício ou não é? Aromatize-se apresentando um sacrifício e então associando-se à obra de Deus. Associe-se à obra. Diz o apóstolo Paulo que ele não estava ali clamando, pedindo, assim, como se fosse um miserável necessitado de oferta, mas ele diz, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. E o verbo aí, participar, é a forma verbal do substantivo que nós conhecemos, que vem do grego, mas nós conhecemos aqui, koinonia, comunhão. Então, ele está dizendo aqui, vocês que são, ele tem uma preposição junta, comungar, vocês que koinoniam comigo. Isto é muito forte, então, aqui a ênfase. Vocês, então, participam. Vocês se associam profundamente comigo nas minhas tribulações. Por que eles faziam isto? Porque eles se viam como participantes da obra de Cristo. Paulo está preso em Roma. Eles estão na Grécia, em Filipos. Por que Paulo está preso em Roma? E não é porque Paulo aprontou, não é porque Paulo
quebrou uma lei moral que a lei dos homens ordena que se respeite. Paulo está preso porque ele anunciava Jesus Cristo. E lá em Jerusalém, os judeus, líderes judaicos, acharam um jeito de prender Paulo. Queriam vê-lo preso. Por isso que ele está preso. Nós vivemos dias aí, para vergonha nossa muitas vezes até, pastores, aqueles que se dizem apóstolos até, aliás, biblicamente, falar de apóstolos hoje não faz sentido nenhum biblicamente. Isso é apenas uma disputa por títulos e grandezas. Não há apóstolos hoje. Apóstolos que nós temos são os da história e aqui está o que eles ensinaram de uma vez por todas. Nós apenas ouvimos, pensamos e crescemos na doutrina apostólica entregue de uma vez por todas. Mas apóstolos ferindo a lei, pastores ferindo a lei, especialmente em questões financeiras, alguns até indo para a cadeia. Não é essa a questão de Paulo. Estou preso porque fez uma falcatrua. Foi perseguido. Não foi perseguido coisa nenhuma, não. Quebrou a lei de Deus e dos homens. Não é este o plano de Paulo. A prisão dele é por causa do evangelho. Se há tribulações em Paulo, se ele enfrenta tribulações, é por causa do ministério dele em servir a Deus. Então, quando eles participam com eles, não é apenas uma comiseração, coitadinho do Paulo, está sofrendo. Não, eles estão se associando com uma luta pela obra de Deus. Eles não estão presos, mas eles não se sentem a parte de Paulo, do ministério de Paulo. Nós somos parte disso. Não estamos lá, mas estamos. E então as ofertas são enviadas. A parceria então deles que Paulo fala aqui, não é primeiramente com Paulo, nem mesmo com o ministério dele, é uma parceria primeiramente com Deus, porque é com a obra de Deus. Tanto é que ele vai dizer que a oferta deles, já vimos, é um sacrifício agradável e aceitável a Deus. E note bem, esta oferta deles não é oferta de caridade, filantropia. O crente em Cristo Jesus deve praticar a filantropia, poder ajudar alguém mais necessitado. Nossa igreja, nós ensinamos isso, porque a Bíblia ensina isso. E deve haver espaço em nossas finanças para isso, até uma disciplina. Poderia eu, no meu orçamento, colocar alguma coisa, pelo menos, para ajudar o necessitado. E todos nós temos alguém bem abaixo de nós, que uma ajuda dentro da nossa proporção pode fazer diferença. Em nossa igreja tem formas de encaminhar isso, você não sabe como. Há pessoas e há instituições sérias que podem fazer um trabalho sério. Não estamos falando daquela moedinha que se joga na mão de um pedinte, aquele jogo que tem ali, um joga a culpa no outro, aquele negócio todo, não é isso. Mas uma forma responsável realmente de ajudar os necessitados. Bem, há um lugar para a filantropia na vida cristã, mas não é esse o caso aqui. Aqui é eles se associarem com o ministério, com a obra de Deus, sentirem-se parte dela. É ofertar a obra de Deus, a igreja do Senhor, a missões. É esse tipo de oferta que ele está se referindo aqui. Então, meu irmão, minha irmã, aromatize a sua oferta, associe-se à obra do Senhor, sinta-se parte dela. Crentes que ficam à parte, isso não é comigo. Especialmente na hora de financeira, ofertório, não toque nesse assunto, eu não quero saber, esse é um problema deles, tem gente fazendo aí, totalmente à parte. Meu irmão, isso não é correto, segundo a palavra de Deus. Faça como os irmãos filipenses, torne-se parceiro da obra de Deus. Somos todos parceiros na obra do Senhor, com o Senhor e com aqueles que servem o Senhor. Apresentando um sacrifício, associando-se à obra, você aromatiza a sua oferta. E cheira bem, mas aromatize mais, seja consciente. Você sabe o que é ser um ofertante consciente. Diz ele no verso 15, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Que texto triste de um lado e feliz do outro. Triste de um lado, porque diz ele que nenhuma igreja partilhou. Então, meu irmão, veja só como é antigo esse problema. Como é antigo esse problema, a falta de consciência. As igrejas não partilharam.
A igreja de Filipos fez, outras não. Talvez ele faz uma hipérbole aqui, quando diz nenhuma, talvez algumas fizeram, mas essa hipérbole indica o quê? Que uma boa parte, se não a maioria, não fez. E quantos crentes, qual a proporção de crentes que também não têm essa consciência que os filipenses tinham, que a igreja de Filipos tinha? Não faz nada, não contribui, fica à parte. Texto triste. Crentes que não são conscientes. Conscientize-se para que a sua oferta fique aromatizada e não cheire mal essa questão na sua vida e no nosso culto. Mas tem um lado maravilhoso aqui, exceto vocês. Graças a Deus pelos fiéis, pelos crentes fiéis, pelas igrejas fiéis. E o Senhor tem esses. Graças a Deus por isso. E aí, então, esta questão da consciência, do dar e receber, a expressão que ele usa aqui, dar e receber, é uma expressão contábil, mas que ele aplica aqui numa dinâmica interessante. Aqui vai tocar na questão do sustento dos ministérios, da igreja, sustento ministerial e até missionário. Mateus 10 narra Jesus enviando os 12 discípulos para pregar, anunciar o reino de Deus em cidades da circunvizinhança. E eles foram enviados de 2 em 2. E Jesus dá uma série de instruções na partida deles. Entre as coisas que ele diz aos seus discípulos que foram enviados: não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Isto é, eles levariam o reino de Deus, eles se ocupariam em anunciar o reino de Deus, gastariam as suas horas nisso, e aqueles que fossem beneficiados e abençoados com isto, então haveriam de sustentá-los. Isto é Jesus Cristo. Às vezes se fala em Jesus Cristo, não, esse negócio de dinheiro não é comigo, só Jesus para mim e tal. Por que não leem a Bíblia? Aliás, o assunto dinheiro e finanças é um assunto sobre o qual Jesus fala muito. E aqui está ele falando sobre isto. O apóstolo Paulo, então, poucas décadas depois disso, mais ou menos uns 20 anos para frente, ele vai retomar esse assunto como apóstolo, instruindo as igrejas. Há 2 locais, 2 cartas dele aqui no Novo Testamento, na Palavra de Deus, onde ele toca nessa questão do sustento ministerial de forma muito objetiva e clara. E é interessante que nos 2 momentos ele vai usar um texto lá de Deuteronômio, também no Pentateuco, aqui o último dos 5 livros, no início das Escrituras, onde há instruções para Israel, o código então ali legal, de como eles deveriam de conviver como cidadãos. E lá em Deuteronômio 25, no verso 4, há uma colocação de como deveria ser o comportamento então deles, e diz assim: não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. Você entende a figura? Uma questão aí daquilo que é justo no relacionamento patrão, empregado, trabalhador, na prestação de serviço, seja lá qual for o tipo de profissão que tenhamos. Lá está em Deuteronômio isso, porque o boi era usado para debulhar o cereal. E aquele instrumento, aquele equipamento, um eixo, um poste, embaixo então uma pá que ia virando, que está pregada nesse poste, se ele girar, as pás giram, girando o cereal para debulhar. Mas como fazer esse negócio girar? Em cima do poste 2 hastes. E no fim, lá fora, então, cada uma num boi, e os bois ficam andando em círculo, e aquilo vai girando, girando. Não mordace a boca do boi quando estiver debulhando. O que ele está dizendo? O boi precisa comer. Mas isso aplicado à vida humana, essa é a intenção aqui, primeira, nos relacionamentos humanos. E Paulo traz isto, inclusive, para o sustento ministerial, em 1 Coríntios 9, em 1 Timóteo 5, no verso 18, quando ele instrui Timóteo, que estava pastoreando a igreja em Éfeso, como então Timóteo devia fazer, ensinar a igreja, organizar a igreja, e ele diz: porquanto, escrevendo a Timóteo, então para a igreja de Éfeso,
porquanto afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. E ele cita o que Jesus fala ali, que eu já li aqui em Mateus. Duas colocações que ele vai buscar: não amordaces a boca do boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. E aí ele continua: da mesma forma o Senhor ordenou, falando de Jesus Cristo, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, é uma doutrina bíblica de que o ministério do Senhor, e aí envolve também aqueles que se dedicam em tempo integral à obra do Senhor, mas, em geral, a obra do Senhor, então, é algo que nós precisamos participar, nos associar e conscientemente sustentar. Nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. E esse dar e receber, uma palavra muito importante aqui do apóstolo Paulo. Diz que uma família estava reunida para o almoço, foram para a igreja no culto da manhã, e na hora do almoço estavam lá reunidos, e sempre surgia assunto da igreja. Naquele domingo, então no almoço, o pai fez um comentário negativo, disse: o sermão hoje do pastor foi fraco e entediante. Categórico. E o filho adolescente, que observa tudo e observou o culto, o comportamento do pai no culto, respondeu para ele, quando o pai disse o sermão foi fraco e entediante, ele respondeu: mas o que você espera como oferta de R$10? Dar e receber. Meus irmãos, nós recebemos muito e precisamos dar muito. Para falarmos aqui de algo que chama muito atenção, talvez pelo volume, mas que nem é o principal, das nossas facilidades aqui, prédios físicos, acomodação que nós temos. É maravilhoso, temos um lugar assim para podermos cultuar e nos reunir, não é verdade? E a gente desfruta de tudo isso e não tem consciência do dar e receber. Se eu recebo um local deste belo, certamente eu devo dar. Mas isso ainda é o menos importante de tudo. O fato é que precisamos ser conscientes com a grandeza da obra de Deus, somos edificados, nossas famílias são edificadas, nossos filhos são edificados na igreja, no Senhor, e nós ajudamos a edificar outras vidas. Então ser consciente, isto é, voluntariamente, eu faço algo. Os filipenses não fizeram porque foram empurrados, eram conscientes, voluntariamente entregaram um sacrifício agradável a Deus, na pessoa do apóstolo Paulo. E mais, conscientes, então, não somente movem-se voluntariamente, mas também têm consciência da necessidade da obra. Lá está o apóstolo Paulo, o apóstolo, pregando o evangelho, enfrentando desafios lá, inclusive despesas legais, quem sabe na capital do império, respondendo ao processo. Vamos então participar, porque é pelo evangelho tudo isto. O que é que há na obra que precisa da minha colaboração? Por que eu devo ofertar? Há necessidades, eu tenho consciência disso, eu não sou um inconsciente, um irresponsável, um alienado, sou consciente, eu entendo tudo o que está sendo dado a mim e a tantos, e então, se nós recebemos, vamos dar também. Aí está os irmãos de Filipos, dando esse exemplo de consciência que não era comum em todas as igrejas, e não é comum, não era também, hoje não era então entre os crentes. E finalmente essa consciência de adorar a Deus com o ofertar, é um sacrifício agradável a Deus. Aromatize a sua oferta sendo consciente, aromatize a sua oferta como? Mova-se com generosidade. A generosidade. Qual é o oposto de generosidade? Avareza. E eu vou confessar aqui uma fraqueza do meu coração. No meu coração há uma guerra constante contra a avareza. Revelei meu coração para você, agora vou revelar o seu para você. É igualzinho dentro de você. Há um coração avarento aí dentro. Não é generoso. Não somos naturalmente generosos porque somos seres caídos moralmente. Os irmãos de Filipos, transformados em Cristo Jesus,
venciam a avareza para se moverem com generosidade. O apóstolo Paulo diz: sabem, Filipenses, vocês sabem, quando parti da Macedônia, estando eu em Tessalônica, mandaram ajuda não apenas uma, mas 2 vezes. Estando eu em Tessalônica, mandaram 1 ou 2 vezes. É importante lembrar que essa aqui é uma expressão 1 ou 2 vezes que os intérpretes dizem, que aqui não quer dizer que foi 1, depois 2, mas é uma expressão que na língua original queria dizer: vocês enviaram algumas vezes, mais de uma vez. Então, em Tessalônica eles fizeram isso. Tessalônica é perto de Filipos. Paulo, no ano de 51, passa em Filipos e a igreja é fundada. Ele escreve esta carta agora no ano 62, mais ou menos 10 anos aí. Mas quando ele fez essa segunda viagem missionária, que ele passa por Filipos, depois de sair de Filipos, ele vai chegar a Tessalônica, Bereia, Tessalônica, na região. Então ele está dizendo que quando ele sai daquela igreja, por isso que ele diz: no princípio de vocês no Evangelho. Os primeiros passos dele no Evangelho. Aí, tinham se convertido há pouco tempo e a igreja tinha se organizado há pouco tempo. Aí ele vai para Tessalônica e eles já enviam oferta para Paulo em Tessalônica. E não uma vez apenas, diz ele. Mas ele diz depois: também parti da Macedônia. E talvez não fica muito claro no texto para você isso, mas você precisa entender que quando ele diz partir da Macedônia, ele está falando de um outro momento de oferta. E se você for ao livro de 1 Coríntios 11, 8, você vai ver Paulo falando, escrevendo à igreja em Corinto, que ficava também ali próximo, mas já na região chamada de Acaia e não Macedônia. Ele vai dizer que quando eu estava entre vocês em Corinto, os irmãos da Macedônia enviaram oferta. Então ele diz: partir da Macedônia. Tessalônica fica na Macedônia também. Filipos na Macedônia. A Grécia que nós conhecemos hoje, nesta época era dividida em 2 regiões. Acaia mais ao sul, ao norte Macedônia. Hoje a região da Macedônia em parte pertence à Grécia, em parte hoje é um pequeno país chamado República da Macedônia Norte. Umas 8 milhões de pessoas, e ali está, começando com Albânia, na vizinhança, ali então na fronteira, depois vai a Kosovo, Sérvia, Bulgária, e aqui embaixo Grécia, a República Norte da Macedônia. Tudo isso fazia parte aqui, mas há esta parte mais embaixo, mais ao sul da Macedônia, onde está Filipos, Tessalônica. Corinto está em Acaia, na região mais sul da Grécia atual. Quando eu parti da Macedônia, então, quando ele fala de partir da Macedônia, ele está falando de uma outra oferta, porque a Tessalônica estava na Macedônia. Uma outra oferta que ele vai citar aqui em 2 Coríntios 11, 8. Eu disse 1 Coríntios, mas 2 Coríntios 11, 8. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque nesse pequeno texto, sabem, Filipenses, quando parti da Macedônia, estando eu em Tessalônica, mandaram ajuda não apenas 1, mas 2 vezes, etc. Aqui nós temos uma expressão de uma igreja muito generosa. Não ofertou uma vez, são diversas vezes, e veja agora, estamos falando de 10 anos mais tarde, eles estão ofertando a Paulo. Um povo generoso, associado à obra de forma generosa. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido. Meus irmãos, não foi para Paulo uma esmolinha. Ou então ele não poderia dizer o que ele diz aqui: o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido. Foi algo generoso. Que Deus possa mover os nossos corações para vencermos a avareza e aprendermos a sermos generosos, dar com generosidade. Procuro desafiar sempre a nossa igreja nessa direção. E como é bonita a generosidade, nós nos movemos em generosidade.
algo com que o nosso coração luta, na verdade. O pai foi queria ensinar o seu garotinho de 6 anos o conceito de dízimo e de ofertar. E deu ao garoto 10 moedas de R$1. É dito que hoje a moeda de R$1 não vale mais R$1. É dito que vale por volta de R$200. Virou item de colecionador. Bem, foi o que eu ouvi falar. Mas lá naquele tempo, quando R$1 era R$1, isto é, uma moeda de R$1 era R$1, o pai deu 10 para o garotinho. E espalhou as moedas na mesa, chamou o garoto e diz: olha aqui, vou lhe dar 10. Você vai dar o dízimo disso aqui, você vai dar uma moeda. Veja só, quantas são? Você vai dar uma, você vai ficar com todas essas 9 aqui. E isto então foi sábado à noite, domingo, estavam indo para a igreja. E o garotinho, levando as suas moedas, fez questão de levar todas as 10. Porque queria mostrar para os amigos dele. E estavam as 10 ali, e uma que ele iria colocar no ofertório. E as mãozinhas pequeninas, mal abraçando, 5 moedas em cada mãozinha, sai do carro e vai andando com os pais, e vai, moeda quase escapando dos dedos. Daqui um pouco, uma escapa e rola. Rola e cai no bueiro. O garotinho olha assustado, olha para as outras moedas em sua mão, olha para cima e diz: ó Deus, lá se foi sua moeda. É sempre a do Senhor que vai. Nós temos dificuldade de colocar generosidade no nosso ofertar. Nós sempre controlamos e seguramos. Não era assim os irmãos de Filipenses. Quando partiu, vocês me ofertaram em Tessalônica, e também quando parti da Macedônia, vocês ofertaram. Povo generoso. Que Deus nos faça generosos em ofertar para o Senhor. Aromatize a sua oferta. Como é que está a sua oferta? Cheira mal, meu irmão? Diante de Deus? Ou é um sacrifício agradável, um suave perfume? Rejeite a deturpação. É muito importante você ficar atento. O apóstolo Paulo diz aqui: não que eu esteja procurando ofertas. Meu irmão, essa questão de ofertar hoje em dia, o diabo tomou conta disso, parece que é uma maldição. O que existe hoje é o procurar por ofertas. E esse negócio de igreja e pastor, abriram aí todo canto sujo, grande parte, infelizmente, grande parte, tristemente, é procurar oferta, é visar o financeiro e poder. É preciso tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo não estava no ministério porque ele estava procurando ofertas, procurando dinheiro. Essa não é a razão dele. Aliás, o apóstolo Paulo, treinado no rabinato, aprendeu um ofício também, porque esta era o princípio do treinar um rabino. Ele tinha que aprender um ofício. Qual era o ofício do apóstolo Paulo, segundo as Escrituras? Ele era fabricante de tendas. Nós encontramos isto em Atos 18. Ele chega em Corinto para pregar o evangelho. E lá ele se encontra com o casal, que então conhece o Senhor, também Jesus Cristo, Áquila e Priscila. E ele se ajunta com esse casal. Por quê? Porque esse casal tinha o mesmo ofício dele. Eles tinham um negócio lá em Corinto de fabricar tendas. E esta era o ofício do apóstolo Paulo. Então ele vai fazer o ministério apostólico, mas vai também fazer tendas. E depois ele vai citar essa atividade dele. Por exemplo, as cartas que ele escreve à igreja em Tessalônica. Isto é, logo depois dele, como ele relaciona aqui, ele conta aqui, ele parte de Filipos, vai para Tessalônica, em Atos 17. Depois ele escreve 2 cartas para essa igreja, onde ele precisa corrigir ali um ensino, uma distorção do ensino dele que estava rondando naquela igreja. Então, depois que ele parte de Tessalônica, ele escreve 2 cartas. Uma sobre o assunto, e depois uma segunda ainda para esclarecer mais. E o problema principal em Tessalônica foi o entendimento errado sobre a doutrina da volta de Cristo, o fim dos tempos.
E eles abraçaram isso de uma forma distorcida e começaram a pensar, a entender que então não deviam trabalhar mais. Jesus está para voltar, aí não vamos trabalhar mais. E ele precisa passar para eles a ética cristã do trabalho, o dever do trabalho e ser produtivo. Ele escreve isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Ele vai mencionar isso e ele vai mencionar o quê? Como eu trabalhei, vai dizer ele, eu trabalhei com as minhas mãos quando estava entre vocês. Então ele fez tendas em Tessalônica também. O apóstolo Paulo era sustentado por ofertas, sim, mas ele não era alguém que estava querendo construir um império religioso, um império financeiro em cima de igreja e religião. É isso. Se precisava, ele trabalhava inclusive com as suas mãos. Qual é o objetivo dele? Ele diz aqui no verso 17, o meu objetivo é o quê? Que possa ser creditado na conta de vocês. E aqui literalmente é frutificar, a conta de vocês possa frutificar, dar muito fruto. Ele está apelando aqui para o princípio de Jesus Cristo no Sermão do Monte, em Mateus 6, quando Jesus fala sobre ajuntar tesouros nos céus e não na terra. Esse é o princípio que ele está colocando aqui nesta frase. Há um investimento celestial quando nós ofertamos. Mas, aí está ele, dizendo, não estou procurando ofertas. Cuidado, meu irmão. Cuidado com esse jogo. Inclusive, uma porção de uso de textos bíblicos fora de contexto, em teologia, entre aspas, totalmente deturpada, tudo feito para manipular e prometem a fé cristã como se fosse um bilhete premiado de loteria praticamente. Transformam isso aqui em mercadoria. Negócio com Deus, balcão de negócio. Em nome de evangelho, na mídia. Rejeite a deturpação. Aqui está esta oferta aromatizada. Zele então pela integridade. Diz o apóstolo Paulo no verso 18, recebi tudo. Recebi de Epafrodito os donativos. O apóstolo Paulo tinha um cuidado muito grande do ponto de vista ético, em relação às finanças em particular. Em 2 Coríntios, ainda no capítulo 8, nós temos ele mobilizando através de carta aquela igreja para que ela participasse junto com outras igrejas de uma oferta. Lá na região, então, daquilo que chamamos de Grécia, Paulo estava mobilizando as igrejas com uma oferta para ajudar os crentes e a igreja em Jerusalém. Essa oferta seria levada dali da Grécia para Jerusalém, igreja para igreja. E o apóstolo Paulo lá, nesse texto de Coríntios, quando ele está organizando a oferta, ele vai falar que está indicando pessoas de confiança deles para levar a oferta e que eles também devem indicar. Então ele forma junto com a igreja uma comissão de confiança da igreja, que vai levar essa oferta. Ele está todo preocupado ali em 2 Coríntios 8, quando organiza a oferta, com a transparência, a prestação de contas. Assim era o apóstolo Paulo. E agora ele diz, recebi tudo. No verso 18, recebi tudo. E essa expressão, recebi tudo, sabemos que se tratava de uma expressão técnica da contabilidade. Seria como dizer, pagamento total foi feito. Pagamento total. Panta apeco, é a expressão no grego. E essa expressão é encontrada em óstracos. O que é óstracos? Tem se descoberto muitos óstracos, pedaço de cerâmica. Como não havia papel lá na Grécia, usavam muito pedaço de cerâmica para se escrever em certas transações. Aliás, óstraco era usado, por exemplo, quando havia a Assembleia dos Cidadãos, não é? Os princípios de democracia aconteceram lá de forma principiante na Grécia, e havia então os cidadãos que tinham direito ao voto, eles eram chamados em Assembleia, eclesia, e dali Jesus vai tomar esse termo para criar a palavra então, em canções de português, igreja, a Assembleia dos Cidadãos, e agora a Assembleia do Senhor, que é a igreja. Mas enfim, lá estava a Assembleia dos Cidadãos da Grécia para decidir algo, eles eram chamados para votar, para a comunidade decidir. E aí eles usavam o quê? Um óstraco, um pedacinho de cerâmica, quando eles escreviam o voto deles. E havia às vezes o voto para decidir se um cidadão que praticou um crime, etc., devia ser exilado. E aí então escrevia o nome do cidadão ali no óstraco e
se contava os votos recebendo aqueles pedacinhos de cerâmica. Por isso que até surgiu no nosso português a palavra ostracismo, porque através do óstraco se votava exilar o camarada. Mas temos óstracos onde aparece não o voto, mas a transação comercial como recibo. E aí aparece essa expressão que ele usa aqui, recebi tudo. Recebi tudo. Entende-se aqui, o apóstolo Paulo está fazendo um agradecimento, mas acusando e registrando para transparência, prestação de contas diante da igreja. Recebi tudo, recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. O que vocês levantaram aqui, chegou aqui, está em minhas mãos. Nós precisamos entender que integridade precisa ser algo que faça parte da igreja de Cristo de uma forma que não deixe nenhuma dúvida. Na nossa igreja nós trabalhamos com todo cuidado. Trabalhamos com todo cuidado. Nós decidimos as coisas principais através de assembleias. Entre o que nós decidimos em assembleia, nós decidimos sempre, cada 2 anos, segundo o nosso estatuto, eleger um conselho. Entre as coisas que o conselho faz, está em acompanhar todas as finanças da igreja. E o conselho coloca um orçamento todo começo de ano. E ali então fica decidido como haveremos de gastar cada centavo, cada mês do ano. Inclusive os salários de todos da igreja. Quem decide é o conselho, não são pastores, nem eu decido meu salário. O conselho eleito pela igreja decide isto. E esse orçamento é colocado à disposição de todos os membros da igreja. Depois, então, aos balancetes todos os meses, onde se verifica se o orçamento foi obedecido e cumprido. E o conselho examina e aprova. Uma vez aprovado, cada mês o balancete do mês é colocado à disposição dos membros. Quando recolhemos ofertas, aqui há uma escala de conselheiros para recolher, e isso trocando na escala todo domingo, nunca são os mesmos. E aqueles que contam, tudo isso é em sigilo, mas eles registram no mapa as ofertas nominais e aquelas são anônimas. E aquele mapa recebe a assinatura daqueles que contaram. E isso fica tudo guardado. E então depois passado para a administradora, e temos uma empresa de contabilidade de primeira linha na cidade que faz a contabilidade da igreja. E depois então há toda a prestação de conta à igreja. Depois temos a assembleia onde nós revisamos todos os gastos da igreja com todos os membros. E nós ensinamos a contribuição não como legalismo, não como manipulação, vamos fazer um jogo aqui, prometer coisas na oferta. Não. Nós ensinamos através da consciência, como nesta noite. Enfim, meu irmão, zele pela integridade. Aquilo que Deus colocou na sua vida, o abençoou, você é responsável em ver onde você coloca a sua oferta. Uma vez uma pessoa disse para mim, eu estou dando meu dinheiro, meu dízimo em tal igreja, e eu não sei o que eles fazem, mas esse é um problema deles, eles vão responder a Deus, eu entrego lá, depois é problema deles com Deus. Não é verdade isso, meu irmão. A oferta é sua, Deus colocou nas suas mãos, você é responsável em ver onde você vai colocar o seu sacrifício, que seja um lugar de integridade. Transparência, prestação de contas. E aí está a igreja, as pessoas não têm a menor ideia o que é feito com dinheiro. E o pastor é que controla o dinheiro, é ele que estabelece o seu salário, tira quanto quer. Ninguém sabe quem é que alugou o prédio onde estão, como é que alugaram isso. É uma confusão total, escândalos acontecem. Meu irmão, zele pela integridade. Ao aromatizar a sua oferta, precisa haver este zelo. Aromatize a sua oferta, reconhecendo quem é o seu supridor. É o governo? É o plano econômico? É o seu patrão? É a sua atividade comercial? Sim, tudo isso faz parte, mas em última instância, no seu coração, em última instância, quem é, meu irmão, minha irmã, o seu supridor? O meu Deus, diz o verso 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
E aqui veja, Deus suprirá em Cristo. Sempre Deus em Cristo. Esta aqui é uma palavra, e esse texto todo que falamos nesta noite é uma palavra para aquele que conhece Deus em Cristo, na mediação de Cristo. Claro que tudo que eu falei aqui nesta noite, tudo que essa palavra diz nesta noite na palavra de Deus, é um escândalo para quem não está em Cristo. Eu entendo isso. É um escândalo. Mas será que é um escândalo para você, meu irmão? Quem é que supre o seu Deus, que o amou, o resgatou em Cristo? É o seu supridor? É nele que você espera primeiramente? Ou é nas suas habilidades, nas suas forças? Eu dou um jeito, eu controlo, eu posso. Ah, meu irmão, se não for a graça de Deus, amanhã você pode amanhecer de cama e não poder lutar mais. Seja humilde, seja humilde. Essas habilidades que você tem, você não criou, vieram com você, Deus lhe deu. O seu tempo é Deus que lhe dá. Onde você vai atuar profissionalmente amanhã, o seu emprego, seja onde for, isso tudo existiu já sem a sua participação. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, quando você foi empregado ali, você chegou ali, já tinha aquela empresa. Meu irmão, você não tem controle do ambiente onde você vive e habita. Deus somente tem. As oportunidades vêm do Senhor. E podemos falar muito mais. E o crente em Cristo Jesus, agora com o coração acertado no perdão da cruz, acertado com Deus, entende que se não for a mão do Senhor, primeiramente, não haverá suprimento. Essa é a grande verdade. Ah, o meu Deus suprirá todas as necessidades. Que promessa maravilhosa. Note bem, o apóstolo Paulo não diz que ele suprirá. Não é o apóstolo Paulo que vai suprir. Deus é quem vai suprir. E é interessante que o apóstolo Paulo fala no verso 18 que ele está suprido. E ele fala no verso 16 que ele não está em necessidade. Mas agora ele vai aplicar os dois termos aos filipenses. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Promessa do Senhor. Suprirá todas as necessidades. Como Paulo foi suprido pelo Senhor pelas mãos dos filipenses. Deus suprirá os filipenses, diz o apóstolo Paulo. Todos na dependência do Senhor. Ah, é Deus quem supre. Será que nós conseguimos entender isto? Será que conseguimos entender isso? Um sujeito, um crente, ganhava por volta de uns R$8.000 e era um ofertante de uma oferta bem aromatizada, era fiel no dízimo. Mas ele prosperou e aconteceu que ali em pouco tempo na sua vida, dos 8.000 mensais, ele partiu para os 40.000 mensais na sua vida. E um dia ele procurou o pastor com a consciência pesada, coração pesaroso, procurou o pastor dele, disse, pastor, tem um problema, estou sofrendo muito. É o seguinte, quando eu ganhava 8.000, eu era firme no dízimo, eu era fiel, pastor, mas agora estou ganhando 40 já há um bom tempo. E sabe, quando eu olho a porcentagem que eu dava com 8 nos 40 é um valor muito grande, pastor. Eu não consigo ter a mesma fidelidade. Eu olho para aquele montante de dinheiro, que agora é bem maior. Não consigo ofertar, pastor. Não consigo dar o dízimo. Pastor, pode me ajudar? Como é que eu posso vencer isso? O pastor diz, bem, não tem muito o que dizer, a não sei orar por você. Posso orar por você? O pastor começou a orar então com ele. Ó Deus, aqui está o irmão. Era fiel com 8.000, agora ganha 40, o Senhor está sofrendo porque não consegue ser fiel. Ó Deus, reduz para 8.000 novamente, para que ele possa ser fiel. Há uma ideia de que é mais fácil dar quando temos mais. Deixa-me dizer que o nosso coração não funciona essa dinâmica. E geralmente inverte. É interessante. Por isso que lá em Deuteronômio, quando Deus fala ao povo de Israel, quando eles entram na terra prometida, Deus vai dizer para eles, olha, quando vocês entrarem na terra e vocês prosperarem, não venham vocês a dizer, foi o nosso braço que fez isso.
Por que Deus diz isso para eles? Porque é nessa direção que o coração humano corre. E aí começa a prosperar. Veja só o que eu faço, esse é o meu dinheiro. E a confiança em Deus, que era grande quando havia mais necessidade, começa a ir embora. Então você ouça as palavras de Jesus, que o fiel no pouco é fiel no muito. Veja só, fiel no pouco é fiel no muito, não o contrário. E você vai conhecer melhor o seu coração e a sua luta, e Deus vai dar vitória. Enfim, Deus é o que supre. É Ele para você. É aí então a sua oferta é o quê? Expressão de dependência. Primeiramente é do Senhor que vem o que eu tenho. É a oferta de gratidão, porque o Senhor proveu. Nós nunca damos daquilo que o Senhor não nos deu ainda. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos chama a ofertar daquilo que Deus já nos deu. E é então um culto, uma expressão de adoração. É preciso reconhecer seu supridor. E por isso ele vai, no texto que lemos, terminar ali no verso 20, dizendo: a Deus Pai toda a glória. Será que eu glorifico a Deus em tudo, no meu ofertar? Aromatize a sua oferta. Meu irmão, que nesta igreja aqui, todos os cultos sejam um momento de um aroma muito agradável. Porque em todos os cultos, na sua vida, na hora da oferta, haja na sua ação um aroma de primeira qualidade para a bênção da sua vida, para a glória de Deus. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.